A todos a paz do Senhor. Eu sou o pastor Gildásio Bispo. Nós temos para esta semana a lição de número 10 para a classe de jovens. Quem segue a Cristo purifica o coração. Objetivos da lição desta semana: primeiro, mostrar o quanto é maravilhoso servir a Deus. Segundo, compreender a relação de Jesus com os fariseus. E terceiro, conscientizar-se de que devemos cuidar do nosso coração. Texto principal: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Você pode participar dos nossos projetos assinando o nosso canal gratuitamente. Ative o sininho de notificações para receber todos os nossos conteúdos em primeira mão. De antemão, nós queremos agradecer por toda a sua atenção, pelo carinho dispensado a este canal. O resumo da lição nos diz que o cerne do cristianismo, meu jovem, é a transformação de vidas, mudança de caráter e comunhão com Jesus. Prezado professor, nesta lição, nós entendemos que o cristianismo é transformação de vidas, mudança de caráter e uma ativa comunhão com Jesus. É para aqueles que se reconhecem carentes de Deus e que conhecem suas limitações. Nós somos discípulos do Senhor Jesus e não fomos resgatados do império das trevas para vivermos envoltos em debates estéreis ou em confusões. Temos um chamado e uma missão, não é? Então, pregar o Evangelho e anunciar o reino de Deus. Então, nós, nesta semana, temos essa preciosa lição e convidamos os nossos jovens para a EBD. Aqui nós passamos subsídios para enriquecer a sua aula, mas você deve frequentar a sua escola bíblica dominical, a sua classe, tá certo? Professor, inicie esta lição fazendo a seguinte pergunta aí para a classe: como está o seu coração? Você o tem guardado? Porque Provérbios 4 e 23 diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Reúna aí a sua classe e convide um ou dois alunos para falar acerca do coração, o que é que eles acham, o que é que eles sentem, como eles veem isso. Apresente Provérbios 4, 23. Conclua explicando que Deus deseja que nós tenhamos pensamentos e sentimentos saudáveis e não somente um corpo são. Deus quer um espírito sadio, são, um espírito santificado, uma alma santificada. Cuidar apenas do corpo físico, não é? Vai na contramão do que ensina a palavra de Deus. Nós devemos cuidar do corpo, da alma e do espírito, dando prioridade à nossa alma, nosso espírito, com certeza. O texto bíblico de Mateus capítulo 15, versículos 18 a 20, diz assim: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Está aqui o texto bíblico para a nossa lição. A sociedade em que nós estamos vivendo é uma sociedade extremamente fútil, preocupada exclusivamente com a aparência, com a vida exterior, com o estereótipo. E o cristianismo volta-se exatamente para o oposto desse projeto falido, que é o projeto do mundo. Servir a Jesus, em primeiro lugar, é ter o interior restaurado, a vida transformada, caráter transformado. Nós precisamos imitar nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Santificar nossa vida,
para viver uma vida diferente do padrão do mundo. Então, nesta primeira parte aqui, como é maravilhoso servir. Servir é bom. Deus quer que o sirvamos. Tem um hino que diz assim: Ele quer que o sirvamos sem murmuração. O mundo carrega um fardo muito pesado por causa do pecado. A condição extenuante de quem tenta viver longe do Pai é assim. A sociedade da informação e das tecnologias é uma sociedade que carrega um fardo muito pesado. O fardo da desobediência, o fardo longe dos caminhos do Senhor, chamado de um fardo extenuante, a bem da verdade. Isso é constatado na vida do homem que vive afastado das Escrituras, afastado de Deus. Mateus 11 e 28, não é? Você pode observar aí que, por isso que o evangelista Mateus falou sobre isso. O cerne da promessa divina para todos aqueles que desejam segui-lo é o acesso a uma condição existencial de descanso e paz. Jesus disse: Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Vamos ver aqui nesse subtópico a maravilhosa oferta do Salvador. É a condição que o Senhor nos dá de viver uma vida abundante. O mundo vive subjugado pelo mal e pelo pecado, porque a descendência de Adão herdou esse pecado maligno que atrofia a sociedade e leva à destruição, ao fracasso e à condenação. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele disse: Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. A oferta do Nazareno nos aponta para duas verdades centrais do Evangelho. Tudo aquilo que é necessário para a salvação da humanidade foi conquistado no Calvário. E além disso, a consciência humana do gracioso amor divino exige que cada um de nós tenha uma reação digna do chamado do Salvador. Temos que honrar esse chamado, abraçar esta fé genuína e servir ao Senhor em novidade de vida. Paulo disse: as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Quem é agora nova criatura tem vida nova, tem linguagem nova, tem caráter novo, tem vida transformada. Infelizmente, diante da tamanha oferta de amor, algumas pessoas ainda insistem em pecados, desobediência e rebeldia, o que produz um coração cada vez mais insensibilizado, alienado de Deus e endurecido pelo pecado. Hoje é tempo da graça, é tempo de arrependimento, é tempo de salvação. A Bíblia diz: eis aqui agora o tempo da salvação, eis aqui agora a graça salvadora. Então você precisa pegar essa oportunidade e usufruir do que Deus tem para você. Um convite para um compromisso de amor. Prolifera na atualidade, queridos, um evangelho chamado de pseudo-evangelho, no qual as pessoas são manipuladas a acreditar num cristianismo descompromissado, sem qualquer nível de santidade ou renúncia. É triste perceber isso. Isso não é fé. Isso é ilusão diabólica, é engano do maligno, é sutileza que vem para enganar as almas. Não, você venha como está e fique como está, e Deus abençoa, e aquela balela, e isso vai levando a pessoa a ter um coração insensível, carregado de coisas que não agradam a Deus, e não há transformação, não há santificação. Vamos ter cuidado, porque a Bíblia exige seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Para pensar aqui, distante de Jesus, toda felicidade é passageira, é supérflua, é efêmera.
Felicidade só em Jesus. Dinheiro não traz felicidade, posição na sociedade não traz felicidade, beleza física não traz nem promove felicidade, riqueza, ouro, prata, nada disso traz felicidade. A felicidade está em servir a Deus, em ter um coração transformado pela palavra de Deus. Professor, nós passamos aqui subsídios e você deve observar o seguinte. Antes de cada refeição, os judeus piedosos realizavam uma curta cerimônia que consistia em lavar as mãos e os braços de uma forma específica. Os discípulos não tinham as mãos sujas, mas haviam deixado de observar o ritual de limpeza. Os fariseus acreditavam que isso os purificava dos contatos que pudessem ter tido com qualquer coisa considerada impura. Porém, o Senhor Jesus Cristo disse que estavam errados ao pensar que se tornariam aceitáveis a Deus somente por estarem extremamente limpos. O que adianta estar o exterior limpo, aparentemente limpo, e o interior sujo, imundo, cheio de ossos, de mortos, como disse o Senhor. Fariseu hipócrita, limpa o interior. Então, do coração dos homens, neste trecho, contamina. Significa, estão separados da vida, estão separados da salvação, estão separados da comunhão com Cristo. Por causa dessas sujeiras que estão dentro do coração. Mas ninguém vê, o coração está ali, ninguém vê, não é? É algo que está no interior da pessoa. Então, as Escrituras mandam ter cuidado de tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Jovem, tenha cuidado. O inimigo da tua alma, ele quer te iludir e te levar ao fracasso. Jovem, observe os exemplos bíblicos. José, aquele jovem que sofreu tanto, foi vendido como escravo, foi para uma terra estranha, o Egito, mas honrou o nome do Senhor. Não deixou o seu coração ser levado pelas coisas ao seu redor, mas ele sempre serviu a Deus, mesmo em terra estranha, honrou o Senhor e foi uma bênção para a sua família e para os seus irmãos. Vemos o exemplo de Daniel, jovem, que no capítulo 1, versículo 8, não se contaminou com o manjar do rei. Ele propôs no seu coração não se contaminar. Então, espiritualmente, isso para nós traz uma lição muito grande. Nós estamos vivendo num mundo de contaminação e nós precisamos colocar e assentar em nossos corações, não nos contaminarmos com essas iguarias do mundo que tem como rei o inimigo das nossas almas, o príncipe das trevas. Tenha atenção, jovem. Então a Escola Bíblica Dominical traz esses ensinamentos para que você viva uma vida separada para Deus, para servir ao Senhor em novidade de vida e ser feliz. A felicidade está em Jesus. Jesus é a verdadeira felicidade. Durante todo o seu ministério, o mestre se viu em embates com os religiosos de sua época, mas ele não colocou isso como prioridade. Não, o Senhor Jesus se preocupava em pregar o evangelho do reino, curar os enfermos, limpar os leprosos e anunciar a salvação do nosso Deus. Muita atenção a estas palavras. Cristo aponta as palavras pronunciadas por uma pessoa, e isso é forte, indício de que se encontra nas profundezas do seu coração. Observe o linguajar mundano, o linguajar pecaminoso. A boca fala o que o coração está cheio. Então, precisamos ter cuidado com o coração. Veja que no título de nossa lição está escrito: quem segue a Cristo purifica o coração. Louvado seja o nome do Senhor. A hipocrisia constante em fingir ser algo que a pessoa não é e nem tem intenção de ser. Isso temos que ter muito cuidado.
Jesus chamou os fariseus de hipócritas porque adoravam a Deus por razões erradas. Não eram motivadas pelo amor, mas pelo desejo de alcançar lucros, ter a aparência de santos e aumentar seu prestígio social, tornando-os hipócritas. Então temos que ter esse cuidado. Vamos ter cuidado com o nosso coração. Cuide desse coração. É mais fácil ensinar a limpar o copo do que o coração. É mais fácil ensinar a limpar o prato do que o interior do prato. Então, os fariseus eram pragmáticos, e eles estavam preocupados apenas com os resultados imediatos e objetivavam coisas temporais e terrenas. Até os dias atuais temos visto falsos mestres, falsos profetas, como fariseus, concentrarem seus discursos, seus ensinos sobre regras humanas controláveis, não é? Levando pessoas a apenas viverem o atual, o agora, não cogitando as coisas espirituais e a vida futura. Nós precisamos cuidar de nossa vida espiritual porque vamos colher o que nós estamos plantando. Paulo disse: não erreis, meus amados irmãos, tudo que o homem plantar, isso colherá. Cuide deste coração, deixa Deus trabalhar, deixa o Espírito Santo trabalhar no interior da tua vida, do teu coração, jovem, porque a provérbio diz: dele procedem as saídas da vida. Deus, ele quer te fazer de um instrumento para a sua glória, mas você deve também ter esse cuidado de servir a Deus com dedicação. O desafio está lançado para todo aquele que serve a Deus. Tá certo? Não se deixar contaminar. Não se deixe contaminar. Enquanto as pessoas se preocupam apenas com a aparência, nunca curarão o coração, nunca terão o interior curado, purificado. O cristianismo é para aqueles que reconhecem que são carentes de Deus, incapazes de solucionar sua miserável condição pecaminosa, aqueles que se lançam aos pés do Senhor, sabendo que são dependentes de Deus. Dessa forma, não somos chamados para debates estéreis, não fomos chamados para ficar nos degladiando, brigando entre nós. Não, saia disso, jovem. Vá servir a Deus, vá anunciar o reino de Deus, vá ganhar seus colegas de faculdade, seus amigos de empresa, de firma para Jesus, seus parentes para Jesus. Vá ganhar o mundo para Jesus, vá ser um instrumento de Deus. Não entre em debates, não fique aí degladiando, não fique aí brigando, chamado de guerra santa. Nós não fomos chamados para isso. Então, cuide desse coração que Deus quer transformar você numa bênção, num instrumento nestes últimos dias. Nós queremos agradecer a sua atenção e mais uma vez pedir que você se inscreva nesse canal. Você que não é inscrito, ative o sininho de notificações para receber os nossos vídeos em primeira mão. A todos, nosso muito obrigado. Agradecemos aos professores da classe de jovens, aos nossos jovens de todo o Brasil. Muito obrigado pela atenção. E que Deus continue abençoando cada um de vocês. Nós vamos orar agradecendo a este Deus maravilhoso por tão grande bênção em nossas vidas. Querido Deus e eterno Pai Todo-Poderoso, exaltamos o Teu nome e Te bendizemos. Ó Pai eterno, em nome de Jesus nós Te pedimos que a Tua bênção seja derramada sobre a EBD, sobre os jovens, sobre os Teus professores, Senhor, sobre os Teus servos que cuidam da escola bíblica dominical. Fala aos nossos corações, usa-nos como instrumentos cada dia, Senhor. Pedimos a Tua bênção, Senhor, e Te agradecemos. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém e graças a Deus. A todos, nosso muito obrigado. Até um próximo vídeo. Continue compartilhando o nosso material. Nós somos gratos a todos. Deus abençoe.